E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou explicar como se faz a ligação de fonte chaveada em série, tá? E vou falar sobre um cuidado especial que a gente precisa ter quando se faz isso, porque a fonte chaveada não pode ser feita série de forma tão simples como a gente é acostumado a fazer com bateria, tá? Eu vou falar o porquê. E eu tenho aqui todas elas ligadas em série, né? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas vocês podem reparar que eu tenho um diodo antiparalelo aqui na fonte. Eu já vou explicar melhor sobre isso, tá? Só estou tentando mostrar aqui para vocês na prática. Eu tenho 4 dessas fontes Xing Ling que vendem no Mercado Livre, baratinha lá. Todas elas são de 12 volts, né? E eu estou ligando aqui para somar 48 volts e conservar a corrente base delas, tá? Eu vou falar um pouco aqui a respeito da ligação em série comum, que é o que todo mundo mais ou menos já sabe. E para quem não sabe, já vai servir para dar um norte, tá? Sobre os detalhes. Na ligação de série comum, como a gente faz com baterias, é simplesmente pegar o positivo de um ligado ao negativo do outro, o positivo do próximo no negativo do próximo. Né? Aqui eu estou utilizando um exemplo com 4 fontes. Né? Poderia ser 3, poderia ser 2, poderia ser mais. E então preservar somente o primeiro e a última conexão para a saída, né? Então aqui nesse caso eu teria, se minhas fontes fossem de 12 volts, eu teria 48 volts na saída. E a corrente seria a corrente de uma única das fontes, no caso, né? Tipo, preservaria da mais baixa. Então, isso daqui eu acredito que está bem claro, né? A questão da ligação em si está explicada aqui nesse fiozinho roxinho que terei no desenho, né? Que a maioria das pessoas já está ciente. Mas para quem não sabe, está aqui a explicação. Só que se nós fizermos essa ligação aqui numa fonte chaveada, nós vamos estar expondo ela a um risco de queimar ela, prejudicar ou talvez até fazer ela pegar fogo, tá? Porque o que acontece? Caso uma dessas fontes aqui falhem, né? Vamos supor que essa fonte, a 3 aqui falhou, né? Minha caneta aqui não está escrevendo, né? Mas essa fonte falhou, por algum motivo ela não ligou ou ela teve um atraso para ligar. E eu tenho uma carga aqui, né? Nos terminais de saída do conjunto. O que acontece? Considerando que eu tenho uma carga, essa fonte ligou e essa ligou, essa daqui não ligou, toda a corrente vai circular por essa carga. Nesse caso eu teria somente 36 volts nessa situação, porque uma das fontes não ligou, né? E ela ia chegar aqui, né? Isso daqui ia fazer parte, ia fazer série com a carga também, mas de forma invertida. Então esses 36 volts iam entrar nessa fonte aqui de forma invertida. E para quem não sabe, não entende muito, dentro da fonte chaveada, por isso que eu falei que o detalhe é em específico para a fonte chaveada, para as outras não tem problema, para a bateria não tem problema, não precisa seguir isso. Existe um estágio, né, que faz a regulação da saída, e ali tem capacitores de filtro, tem recursos e até em algumas situações até algum CI, né, ou alguns outros componentes eletrônicos que fazem como é que eu posso dizer assim, a compensação da saída da fonte, né? Eles mandam um sinal lá para a etapa primária para aumentar ou diminuir o ciclo de trabalho da fonte e fazer uma compensação de saída, tá? Então, nesse caso, aqui vamos supor que essa fonte aqui ela é projetada para 12 volts, né? Eu provavelmente na saída dela aqui eu vou ter um capacitor de 16 volts, né? Ou talvez de 25. Caso eu inverto essa fonte, esses capacitores são polarizados, eles vão entrar em curto-circuito, né? E se eu aplicar uma tensão ainda maior do que a capacidade dele, com certeza vai causar danos irreversíveis a essa fonte, né? O capacitor provavelmente vai explodir. E todo o circuito também que faz o ajuste da fonte pode também ser danificado, né? Então, a base da ligação é a mesma que se faz com baterias ou com outro tipo de fonte, porém, o detalhe que é aquele que eu comentei do diodo, ele chega aqui, né, que é o diodo antiparalelo. Eu já vou explicar o funcionamento melhor. Vou mostrar para vocês aqui como é que está ligado numa outra fonte. Ó. Eu tenho a saída positiva na direita, né, e a negativa na esquerda. E o diodo está posicionado, né, com a marquinha dele que é para o sinal de positivo ali, né, na função antiparalelo.
Ou seja, nessa condição aqui, normalmente esse diodo não vai conduzir, né, na posição que ele está. Nesse caso aqui também, a marquinha pro positivo, tá? O negativo na parte que não tem marca. O que acontece numa situação normal? Se essas fontes aqui ligarem, esse diodo não vai fazer nada, não vai ter efeito nenhum. Porém, caso uma dessas fontes aqui não ligue, que é o caso que eu comentei da fonte 3 falhar, a tensão reversa que vai entrar aqui vai fazer com que passe esse positivo, né, por aqui pelo diodo, né, e já descarregue, né, nessa outra ponta da fonte. Então o que vai ficar aqui? Em vez de ficar aqueles 36 volts negativos, né, invertido que eu teria nessa situação, eu vou ter somente 0,7 volts, mais ou menos, que é a tensão nominal que o diodo quebra, né, quando ele está conduzindo. 0,7, 0,5 em algum caso, talvez em um outro caso um pouco mais. Então eu vou ter 0,7 volts negativos, isso praticamente não vai impactar em nada na minha fonte, tá? Então dessa forma ela vai estar segura. Eu não sei se ficou claro ou não a questão da necessidade, né, do diodo, eu acredito que sim. Mas qualquer dúvida vocês podem perguntar nos comentários aí, né? E eu também vou fazer um vídeo a respeito da ligação da fonte em paralelo, tá? Em paralelo também não é uma questão assim de se tomar tanta precaução, mas também tem uns cuidados interessantes que a gente pode ter lá para ter uma vida útil boa na fonte, né? Mas para ligação em série, né, a gente precisa dessa proteção para a fonte chaveada, tá? Que é o diodo antiparalelo. Que nesse caso vocês podem botar já direto nos terminais da fonte aqui, como eu fiz, né? Nesse caso, vou mostrar de novo para vocês. Não sei se dá para ver bem, né? Mas, ó, positivo sai de um, entra no negativo da outra e assim sucessivamente, né? Até que fica somente os terminais de saída. E a parte da alimentação, essa fica em paralelo, né? Como eu deixei aqui no desenho também. Isso é meio óbvio, né? Todas as fases, nêutrons e terras ficam ligados juntos, né? Em comum com cada uma das fontes ali. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida pode fazer uma pergunta nos comentários aí que vou responder, beleza?